quando o nosso companheiro Emmanuel foi lá conversar com Pilatos e depois soube que a sua esposa Lívia havia ido também para defender a causa de Jesus. Então, Lívia foi a advogada de Jesus, assim como o próprio Públio Lentulus, né? Que recomendou a Pilatos que não devesse colocar o sangue de uma pessoa inocente assim numa condição tão vexatória, tão complicada. Mas o Pilatos estava lá muito envolvido com as coisas materiais, com as coisas políticas, e não sei se ele ficou meio temeroso de perder popularidade, qualquer coisa assim, né? Apoio, essas coisas. E aí ele faz aquela pergunta célebre que ficou gravado para todos nós, perguntando quem o povo preferia, né? O Barrabás ou Jesus. E ali é claramente observável que as pessoas foram pagas para gritar Barrabás, porque os chefes das religiões lá, os sacerdotes religiosos, fizeram isso, pagaram a população para gritar o nome de Barrabás. Por isso que Barrabás foi preferido a Jesus. Então, é uma espécie de voto que não foi secreto, né? Foi um voto corrompido, porque Jesus só tinha ajudado aquelas pessoas e não tinha ninguém para dizer que, obviamente, ele não precisava ser crucificado. E Barrabás tinha uma lista enorme de problemas, de dificuldades. Então, nessa mensagem a gente consegue autenticar que é do Emmanuel mesmo, porque aqui ele fala um trechinho, né? Jesus deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo, porque enquanto justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: o que me importa de si mesmo aos judeus? Esse homem é justo? Por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. Quer dizer, não tomou providência nenhuma quando ele poderia ter tomado uma simples providência, não é? E teria sanado esse problema. O Emmanuel tem uma característica muito interessante porque ele trabalha muito nessa mensagem do egoísmo, porque ele mostra aqui pra gente essa mensagem que realmente é uma chaga da humanidade. E ele está assim, dividido de mil formas, né? Espalhados. E ele tem diversos tentáculos, como se fosse tem um bicho da mitologia, não tem, que tem diversas cabeças? Medusa, tem diversas cabeças. E num determinado momento ele fala que tem mais de 1000 formas de se apresentar. E a gente a princípio não enxerga, não percebe, não vê, mas não raras vezes a gente está sendo egoísta em determinadas coisas, que é justamente isso que nós precisamos combater. Uma coisa interessante que a gente também vai lembrar é que assim, a gente quase não vê falar, a gente vê que o nosso planeta estão todos mais ou menos no mesmo nível, não é, de entendimento, mais ou menos no mesmo nível de entendimento moral. Porque, veja, a gente não vê, se vocês podem me corrigir, né? A gente pode estar desatualizado, mas a gente não vê, assim, exemplos grandiosos de altruísmo. A gente não vê isso em país nenhum. Mas será que é porque o bem é silencioso? Sim, não, por isso tudo bem, eu até compreendo isso, né? Mas eu digo assim, a gente não vê nem assim de longe. Às vezes a gente vai conhecer uma pessoa virtuosa muito tempo depois, né? Aqui na Terra a gente talvez possa enumerar algumas delas que foram virtuosas, né? Que foram caridosas, mas a maior parte de nós somos egoístas, a maior parte. Mesmo que de vez em quando a gente tenha alguns lampejos de altruísmo, mas a maior parte da nossa vida é focada no nosso egoísmo. Então a gente não quer perder as coisas, não quer perder tempo com as coisas, a gente pensa prioritariamente na gente, naquelas pessoas que estão muito pertinho da gente. A gente tem uma coisa assim muito forte com o egoísmo. É por isso que ele fala aqui pra gente que a Terra ainda está numa condição bastante atrasada, por causa desse bendito egoísmo. Mas como fazer para combater esse egoísmo? A doutrina espírita veio para isso, combater o egoísmo. É por isso que os espíritos não param de falar para a gente que nós não podemos esquecer da prática do bem e da caridade. Em todos os níveis, em todas as condições, em todas as formas. Porque se não for assim, a gente continua egoísta por mais 2, 3, 4, 10, 50 encarnações. Então a gente precisa fazer força para extrair da gente forças para enxergar onde que nós podemos ser mais altruístas e menos egoístas. Então isso é uma tarefa de cada um, né? Então
De vez em quando olhar no espelho e pensar assim... Tinha um amigo que falava assim que tinha uma doença que pega a pessoa e vai afastando ela da mesa. Afastando, né? E eu fiquei curioso, pensei, não, o que vai afastando da mesa, né? Ele falou, não é a barriga, porque a pessoa vai comendo, só pensa em si, né? Só para ela, né? E vai afastando da mesa. Mas olhar profundamente dentro de si e pensar, será que eu não estou sendo egoísta? Às vezes surgem situações pelas quais a gente pode se perguntar. Algumas delas são difíceis, porque a gente pensa, mas tem a questão didática, em família, com filhos, como é que eu vou ficar só arrumando os problemas que os filhos causam? Eu tenho recursos para isso, mas, meu Deus do céu, até quando eu vou ficar tampando o buraco que eles vão abrindo, buraco, não é? Tem a questão didática, mas a gente pode pensar de uma forma um pouquinho maior, porque, de um jeito ou de outro, a gente pode ser um pouquinho mais altruísta, mesmo na parte didática com os nossos familiares, não é? Então, você acompanhar de perto, você se interessar pelo problema, você pensar em formas de solução, não é? Porque o egoísmo faz com que a gente não queira ter trabalho nenhum com ninguém, não é? Não queira ter nenhum trabalho com ninguém. Então, a gente muitas vezes deixa oportunidades passar por conta desse bendito egoísmo. Mas eu digo assim, tá bom, o filho está lá com problema financeiro de banco, está devendo para o banco está comendo ele pelas pernas, lá 10% ao mês, 15% ao mês, não é? Cartão, cheque especial, essas coisas. E aí você pensa, poxa, pago lá o dinheiro, mas quantas vezes eu já paguei? Quantas vezes já não tirei esse problema e volta e tira e volta, tira e volta. Cadê a questão didática, né? Então, a gente precisa pensar em soluções. Isso demanda tempo, demanda boa vontade. A gente tem que pensar em como lidar com esse assunto de forma a ajudá-la a se libertar disso, não é? Se libertar dessa questão de gastar mais do que pode, de não ter freios para as coisas, de forma didática, como fazer isso? Esse é só um exemplo, mas tem centenas e milhares de outros, né? Questões com vizinhos, questões no trabalho, questões com amigos, questões com outros familiares, questões diversas. Mas nós precisamos dedicar um tempo para esse bendito desse egoísmo, porque é isso que nos atrasa. A gente fica, o egoísta muitas vezes ele é apegado às coisas materiais, isso faz com que ele viva no medo, o egoísmo vai puxando um monte de problema para a pessoa sem ela perceber, não é? Então, sabe, tem medo de perder o dinheiro, tem medo dos amigos que podem estar interessados, tem medo não sei do que, tem medo, sabe, vive uma vida difícil também, complicada também, ele não consegue perceber isso. Mas é uma vida difícil, é uma vida complicada, uma vida presa, amarrada. Então, conforme você vai se desvencilhando, vai se desenvolvendo com isso, você tem uma vida mais leve, mais tranquila. Quer dizer, você pensa, sei lá, a pessoa está te pedindo uma moeda, tá bom, a moeda, tá aí a moeda, mas é só isso? Isso vai resolver o teu problema? Eu estou com muita fome. Lá, ser desprendido, vai lá, oferece lá alguma coisa. Mas esse camarada só faz isso, vive disso e faz profissional da mendicância. Mas não sei, a gente precisa ver um jeito também. A gente também não pode ser indiferente, só achar defeito nas coisas e nas pessoas. As pessoas têm defeitos, não é? Tá bom, a gente tem um trabalho aí no Irota e faz um pedágio aí no Irota da Aclimação e tem uma senhora que fica na porta lá e ela fica hostilizando o pessoal que está trabalhando para a nossa entidade lá dentro, porque quando a gente trabalha lá dentro, ela recebe pouca coisa aqui fora, né? Mas aí vai lá o marido no final da tarde com o carro, enche o carro dela de coisa, todo fim de semana é assim, né? Então, aí você pensa, mas como ajudar uma criatura dessa? Tem um problema crônico aí, né? Uma dificuldade crônica, como que arruma? Como é que ajuda isso, né? Aí a gente começa com a prece direitinho, vai indo assim, pensando como resolver, achar um caminho, uma solução. E é isso que nós precisamos lidar com a maioria das coisas que estão envolvendo a gente, a maioria das coisas. A gente já tem um pouquinho mais de 18 anos, já tem uma aposentadoria, e às vezes acontece lá alguns abusos, vem neto, e tem que buscar neto, levar neto, e tem que cuidar de neto, e às vezes está preso, aí tem que cuidar do cachorro do neto, tem que cuidar do gato do neto, do passarinho do neto. Tudo que faz parte do neto é nosso. Tudo, né?
Então, aí a gente pensa, nossa, tudo bem, a gente faz de bom grado, de bom gosto e tal, mas a gente não tem coragem de fazer nada diferente por ninguém mais, só por ele. Muitas vezes é isso, né? O que eu estou achando muito difícil é diálogo com os adolescentes, porque não é porque a gente não quer, eles é que não querem falar com a gente, não falam com ninguém, mas não é só com a gente, não. Eles estão meio fechados com a mesmo. mãe, né? com o pai, com o avô, com a avó. Muito difícil. Né? A gente quer conversar com eles, fala 2, 3 palavrinhas, pronto, não tem mais... Pergunta, responde. Meu Deus do céu, por que esse menino fala? Né? Então, parece que eles vieram no serviço secreto, eles não podem dar informação nenhuma para ninguém, né? Estão aí encarnados aí para desenvolver um trabalho de servidores secretos aí, da divindade, sei lá do que, né? Então, trabalhar o egoísmo é uma das tarefas que nós precisamos fazer. Então, na hora de estacionar o carro, porque às vezes a gente é distraído, não sei se vocês reparam isso, para o carro no lugar de 2, vai parar na vaga do prédio, para no lugar de 2, sabe? Umas coisas assim, que nem é por mal muitas vezes, é por distração, nem é por mal. Muitas vezes, às vezes mas nem é por mal, muitas vezes não é por isso, não é? A gente não aceita que ninguém passe a gente na frente do supermercado, do caixa, a gente não está sempre fechado, assim, a pessoa vem falar alguma coisa com a gente, já começa a desconfiar que aquilo pode ser um golpe, a pessoa está querendo se aproveitar, abusar da gente, fazer alguma coisa, sabe, está sempre assim, não anda com o cartão de crédito, porque se perder, o cara vai lá e saca todo o dinheiro. Não anda com dinheiro porque se roubar perde todo o dinheiro, não anda com nada porque, sabe, assim, umas coisas, fala, meu Deus do céu. Aí se é abordado, acaba morrendo porque não tem nada para dar. Não vamos nem pensar nisso, mas vou pensar a prisão que a pessoa vive, meu Deus. Não pode andar com dinheiro, pode andar com cartão, não pode andar de carro para roubar o carro, tudo vai acontecer com ela, pelo amor de Deus. Não é difícil? Compra um Vectra aí e anda com ele, né? Um Corolla 2006, 2009. Vende logo o Vectra para os outros, pronto, né? Sei lá. Mas eu digo assim, se libertar disso, se libertar. Ai, todo mundo alerta para golpe, toda hora alguém fala, a sobrinha lá, acabou de acontecer aqui comigo, a pessoa escreveu, pediu e fez, e aconteceu. Eu falo, meu Deus do céu, como é que a gente vai viver assim? Mas, Sérgio, não existe um paradoxo nisso, na questão de, tipo assim, eu preciso ser menos egoísta. Só que você nasce sendo criado para ser egoísta, para ter posição, para estudar mais, para ganhar mais, para comprar carrinho, comprar isso e aquilo, e você vai vivendo essa vida toda. Aí quando chega lá com os cabelinhos brancos, você começa a tomar um pouco de juízo, perceber que o fim está chegando, que você precisa acertar com o pai lá em cima. Aí você começa a se preocupar com o egoísmo. Aí entra o paradoxo. Porque você é um cara que foi criado totalmente nisso e agora você começa a perceber que você tem que não ser mais isso, né? Bom, nós que temos o cabelinho branco, fomos criados de uma forma diferente desses meninos mais jovens de hoje, né? No nosso tempo, a gente passava a verdadeira necessidade, de grandes dificuldades. Os pais incentivavam você ter uma condição um pouquinho melhor de vida, tudo por causa disso, né? Não queriam ver você só comer macarrão com frango de domingo, refrigerante só de domingo, não tinha essas coisas que a gente viveu? Não era? Comia doce só quando tinha festa do primo, né? A roupa de ir na igreja, a roupa de ir na festa. A gente viveu uma época difícil, bem escassa, né? E é claro que as pessoas, na própria ignorância, acabam se munindo disso para precaver, não quer que o filho sofra, tem que ganhar dinheiro, né? Até seja a porta estreita, esse tipo de confusão nossa, né, na questão disso, né? Então, mas aí veio a doutrina pra gente, que já estava aí quando a gente chegou, mas já estava aí, e a gente ainda estava um pouco longe dela, mas dizendo pra gente assim, olha, tudo bem, passou dificuldade e tudo, mas olha para cima, para frente, segue em frente. A vida não é só isso, só coisas materiais, não é? Então lembram dos casamentos que eram arrumados, tinha que casar com não sei quem. Hoje ainda tem um pouco disso. A filha namora lá, ou sei lá, o sapateiro da rua. Quer dizer, nem existe sapateiro lá, mas sei lá, o mecânico, né? A família fica toda incomodada porque é um mecânico, porque não sei o quê, sabe? Umas coisas ainda existem, ainda uma coisa assim meia confusa nesse sentido. Mas o que a gente está falando é uma imersão pessoal. A gente recebeu orientação. Nem toda orientação que nós recebemos são positivas,
são saudáveis. Nem todas elas são saudáveis. Vocês lembram de comer manga com leite? Quantos anos nós não ficamos com esse negócio de manga com leite? Ovo com manga? Lembram umas coisas que tinha assim? Morria. Eu me lembro que eu ganhei um brinquedinho assim que era laboratório. Ah, nossa, laboratório. Se você engolir alguma coisa, você morre na hora. E eu tô lá mexendo no negócio, pim, caiu na minha boca uma gotinha. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Vou morrer. Aí eu deitei no sofá e comecei a perceber que eu tava sentindo a gota descendo na minha garganta, assim. Meu Deus do céu. Não é? Então, hoje a gente sabe que, claro, precisa alertar e tudo, mas é diferente, não é? Aquela história de usar a toalha do outro, né? Aquelas coisas assim terríveis, a questão de doenças também, que era muito assim, muito severo, muito, né? A gente chegou a internar lá, fizemos uma cidade para internar os nossos irmãos cancerianos, aí apareceram umas pessoas aí para tentar libertar esse povo, para eles terem uma vida normal, e foi uma guerra, uma confusão. Quando chegou a AIDS aí, há 30, 40 anos atrás, era uma confusão também, todo mundo isolava e fazia acontecer, depois descobriu que não era nada disso, que era um negócio diferente, enfim, a gente vai, nem todas as informações são preciosas e são importantes e são reais e são necessárias, mas a imersão que nós temos que fazer, não importa o momento, é pensar, nós precisamos buscar renovar os nossos procedimentos. Então lembra a história dos carrinhos, que a gente não deixava as crianças mexerem, os nossos priminhos, os irmãos, a roupa do irmão, de irmã, né? A mesa, a gaveta da cômoda lá, que era da irmã, a outra não podia mexer, porque tinha a camiseta dela, tinha não sei o que dela, essas coisas. E hoje a gente tem percebido isso, quanto é importante deixar as crianças brincarem juntos, fazer questão de não deixar a criança querer só os brinquedos só para ela, não é? Então são coisas que devagarzinho a gente vai descobrindo, vai começando antes. Se a gente tivesse começado antes nessa tarefa que nós estamos hoje, provavelmente a gente estaria bem melhor, não é? Mais liberto, não estaria sofrendo o que algumas pessoas hoje sofrem aí de dificuldades, essas tais depressões que a gente vive hoje, não é? Uma coisa... A gente tem aquela sensação que é um negócio que entra na pessoa, que a pessoa não consegue resolver, não consegue lidar com aquilo, ela não está preparada para aquilo. Os tais bullying que tinham nas escolas, né? No nosso tempo era muito comum xingar um de nomes assim diferentes, e hoje a gente percebe que as crianças não estão preparadas para isso, porque são suscetíveis, não pode, tem que chamar o pai, a mãe, não sei quem e tal. A gente resolvia mesmo, errado ou certo, a gente resolvia isso. E hoje a gente vê tanta suscetibilidade, é importante, tudo bem, discriminação, isso é tudo importante. Mas a gente vê que parece que nós estamos nos fragilizando, virando assim uma casquinha de cristal. Qualquer coisa tira a gente de combate. Aqui na casa espírita, de repente você fala uma coisa, a pessoa não volta mais. A caixinha de cristal, quebra a caixinha de cristal, eu não volto mais aqui, porque essa pessoa não está certa, errada, sabe? A gente fica assim... Não estamos preparados para sentir o embate. Um soldado do Cristo tem que estar preparado. E é isso que nós precisamos nos colocar na condição de soldados do Cristo. E o soldado do Cristo leva uma bala, pronto, não vou mais entrar nessa guerra, não dá licença, isso aí é muito problema, vai embora, não trabalha mais. Quer dizer, é importante estarmos fortalecidos para isso. Trabalharmos com um objetivo maior. Mas para isso, como que o egoísmo faz? Porque só pensa nele, só faz por ele, sabe? É muito difícil. Na casa, a soma do egoísmo no mundo é a soma dos pequenos egoísmos de cada um. O total, né, do egoísmo no mundo é um pouquinho de cada um. Guerras, por que tem guerra? É um assunto delicado, mas por que tem guerras? Egoísmo. Obviamente que é egoísmo. Os espíritos já falaram isso pra gente. Egoísmo de nações, imagine só, tomar o território do outro, o outro não pode viver, o outro não... É egoísmo, obviamente que é egoísmo. Então, esse grande egoísmo que tem na Terra é a soma dos nossos pequenininhos. Se a gente conseguir... uma amiga estava falando esses dias, que... Já estou falando demais, né? Eu preciso falar do Natal. Tava falando esses dias, né, que a gente recebe assim às vezes uma carga pesada, uma coisa ruim,
E a gente não deve devolver. Mas aí fala, mas a gente tem que ficar com isso e absorver. Você fala, não, a gente precisa arrumar um jeito de dissolver o mal. Não é ficar com ele, mas dissolver. É uma tarefa difícil, porque tem coisas que a gente nem se incomoda, mas tem umas coisas que a gente se aborrece com tanta força. Posso dar um exemplo para você? Pois não, bem. Hoje, até pequeno, mas, por exemplo, por isso que é bom, a gente está toda semana vindo aqui, ouvindo, que são coisas óbvias, mas se a gente não ouve sempre, a gente acaba esquecendo, né? Eu tava para virar uma rua lá, embicando, atrapalhando o trânsito, aí passa um, eu dando farol, passa dois. Você tem que ser boa, mas também, o ser humano tá muito egoísta, né? Eu fiquei tão nervosa, eu falei, gente, caminha quase vindo, eu pedindo, passa um, passa quase tirando, e ninguém me dava passagem. Aí um parou, tudo, beleza, eu agradeci. Aí eu fui tão nervosa, falei, gente, o ser humano tá demais, o brasileiro é terrível. Aí eu fiquei xingando, eu falei, não, para, deixa pra lá, não pega isso. Mas é um exemplo simples, mas que é difícil, porque você fala, vou fazer a minha parte de ser egoísta. Passa, João, passa, Pedro. Aí uma vez você precisa, não tipo, só vou fazer se alguém me fizer em troca. Mas é difícil você tentar ser bondosa e você viver num mundo que as pessoas são muito egoístas. Eu fiquei tão nervosa, a pessoa é tão simples. Eu falei, gente, como ser humano. Por que isso mexe também tanto com a gente? Por que eu fiquei nervosa assim também, né? Precisa analisar, né? Acho que eu tô nervosa. Não, veja, a gente tá aqui analisando, né? Sim. Tem coisas que de boa você passa, né? Passa aqui, passa. Aí quando é minha vez, poxa, mas o ser humano tá terrível. Você vê que passa 15, 18, olha lá, 13, eu falei, gente, não tem uma bondade, uma coisa pequena, mas é isso que você falou. É que todos são, né? E a gente se esforça a ser bom, mas aí você fala, é difícil ser bom no mundo, você tem gente chata. A última vez eu parei no farol do pedestre, tinha alguém para passar, eu parei mesmo no meio da rua, né? Para deixar passar. Aí passa um, passa dois, passa três, eles não paravam de passar, e eu não conseguia. Aí eu fiquei, de verdade, atrapalhando o trânsito todo, eu acho que eu nunca mais vou deixar alguém passar na faixa. Porque eles também não me deixaram passar. Também passaram. Uma vez no metrô, eu pegava o metrô lotado, graças a Deus não pego mais. 6 horas da tarde, entrei no metrô. Aí paro numa estação, eu bem educada, eu vou descer pra senhora descer. Eu desci, todo mundo entrou, eu fiquei pra fora. Aí eu falei, não é possível, você quer ser bom, mas a gente tem que ser bom, eu tenho que fazer a minha parte. Espera que eu chegar lá em cima, Deus vai querer saber dos meus atos, não do vizinho. Mas é difícil, já fala, gente, que eu tenho que ser bom, fiquei pra fora do metrô. Essa imersão pessoal é nesse sentido, falar, mas por que tem certas coisas que nos incomodam profundamente? Por que isso nos incomoda? Essa é a grande pergunta, não é? Então eu tenho feito muito isso no trânsito, em diversos segmentos de coisas, falo assim, mas que besteira, né? Que bobagem, né? E eu tenho conseguido viver melhor, sabe? Viver melhor, assim, de não dar muita bola para o defeito do outro, sabe? Assim, não dá muita bola para ele. E a gente vive um pouquinho melhor. Mas é uma tarefa difícil, porque não raras vezes vem uma coisa que não é nada e aí você se perde, né? Se perde. O trabalho de rua, né? Não devia estar falando de coisa pessoal.